Boa noite a todos. Hoje celebramos o 4º dia da Semana Nacional da Família, momento significativo para a nossa comunidade e toda a igreja no Brasil. Esta semana tem sido uma oportunidade de encontro e reflexão, onde muitas famílias se reuniram para participar da Eucaristia e ouvir temas edificantes que ajudaram a iluminar a nossa vida familiar. Participemos da Eucaristia, que é fonte e ápice da espiritualidade familiar, cantando. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria, Mãe Santa, esposa exemplar, José, Pai zeloso, voltado ao seu lar, Jesus, Filho amado, em missão de salvar, caminhos distintos, um só caminhar. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria, no sim do amor, doação, José, operário ao serviço do pão, Jesus, ocupado por sua missão, 3 vidas distintas, um só coração. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, vamos famílias nos gestos de amor e viva a Sagrada Família! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Meus amados irmãos e irmãs, neste 4º dia da Semana Nacional da Família, o tema de hoje é o amor verdadeiro, mais ama do que é amado. Esse é o tema. O amor verdadeiro mais ama do que é amado. Inspiremo-nos no amor de Cristo, que se doou gratuitamente por amor para a nossa salvação, e como filhos de Deus, abramos o nosso coração agora e peçamos perdão ao Deus de bondade e misericórdia pelos nossos pecados, principalmente contra a nossa família. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Como ladrão perdoado, encontro paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Eleison, Christe eleison, Christe eleison. Como dora caída, derramam aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ó Deus, Pai de bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, santificai nossa família e nos conduz à vida eterna. Oremos. Apresentemos nesse instante as nossas intenções nessa Santa Missa. Rezemos por todas as famílias que estão vivendo os conflitos, principalmente os momentos em que vive as dificuldades do vício, o desemprego. Ó Deus, que pela vossa lei destes à família o fundamento inabalável, concedei-nos seguir o exemplo da Sagrada Família para que, praticando as virtudes domésticas e o amor para com todos, alcancemos o prêmio eterno na alegria de vossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que estou contigo, assim como estive com Moisés. Tu ordena aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo-lhes: quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois, Josué disse aos filhos de Israel: aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós e que ele expulsará
da vossa presença os cananeus, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão adiante de vós. E logo que os sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra tocarem com a planta dos pés as águas do Jordão, elas se dividirão. As águas da parte de baixo continuarão a correr, mas as que vêm de cima pararão, formando uma barragem. Quando o povo levantou acampamento para passar o rio Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança puseram-se à frente de todo o povo. Quando chegaram ao rio Jordão, e os pés dos sacerdotes se molharam nas águas da margem, pois o Jordão transborda e inunda suas margens durante todo o tempo da colheita, então as águas que vinham de cima pararam, formando uma grande barragem até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. E as que estavam na parte de baixo desceram para o mar de Arabá, o mar salgado, até secarem completamente. Então o povo atravessou defronte a Jericó, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se firmes sobre a terra seca, no meio do rio, e ali permaneceram até que todo Israel acabasse de atravessar o rio Jordão a pé enxuto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, e os filhos de Jacó de um povo estranho, Judá tornou-se o templo do Senhor, e Israel se transformou em seu domínio. Aleluia, 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 aleluia. O mar, à vista disso, pôs-se em fuga, e as águas do Jordão retrocederam. As montanhas deram pulos como ovelhas, e as colinas parecendo cordeirinhos. Aleluia, 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 aleluia. Ó mar, que tens tu para fugir? E tu, Jordão, por que recuas desse modo? Por que dais pulos como ovelhas, ó montanhas? E vós, colinas, parecendo cordeirinhos? Aleluia, 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 aleluia.
Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo que eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. E ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. E ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória ao Senhor, Ele vive. Aleluia. Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Essa semana nós estamos escutando os discursos de Jesus que fala da vida fraterna, da vida comunitária
e da nossa primeira comunidade. A nossa primeira comunidade, para que a gente possa viver a nossa vida fraterna, é a nossa família. É o primeiro lugar, que é chamado inclusive de igreja doméstica. Não é isso? Igreja doméstica. Onde é o santuário da vida, a família. Santuário da vida. Inclusive, os primeiros cristãos, eles se reuniam nas casas, porque não existia templo, igrejas. Os primeiros séculos não. Né? Só com Constantino, Santa Helena, que depois foram feitos, mas antes os cristãos eram perseguidos, eles se encontravam nas catacumbas ou então nas casas, se reuniam para que eles pudessem celebrar a Eucaristia. Celebrar. E Jesus hoje fala do discurso das dificuldades da vida de comunidade, ou seja, a questão fraterna. Ontem, por exemplo, era a correção fraterna, não é isso? Quando precisarmos corrigir, chama aquele que errou à parte, se não ele se emendar, chama uma testemunha, se não, leva a igreja, a comunidade. Foi isso que nós ouvimos ontem. E hoje, Pedro vai questionar Jesus. Os judeus na época de Jesus, eles diziam que até 3 vezes poderia perdoar alguém. Até 3 vezes. Pedro foi até generoso. Provavelmente ele estava passando por alguma situação difícil. Pedro foi até generoso. Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar alguém que nos ofendeu? 7 vezes? Pedro disse. Até porque 7 vezes significa também os 7 dias da semana. Ou seja, todo dia eu tenho que perdoar? Pedro perguntou para Jesus. Jesus falou, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Esse trocadilho, esses números, significam, 7 é perfeição. Significa, como que traduzindo para a gente, significa o seguinte. Pedro perguntando, Senhor, eu tenho que perdoar sempre? Pedro, sempre, sempre e sempre. E nunca se cansar de perdoar. Foi isso que Jesus falou em outras palavras para ele. É claro que depois aí Jesus acabou até contando uma história, né, uma parábola ali. Nós podemos cair num erro muito grande, achar que perdoar sempre é passar a mão na cabeça. A gente pode cair nesse erro. Achar que é passar a mão na cabeça, é insistir com o erro, e não. Pelo contrário, é acreditar que a pessoa pode mudar e dar condições para isso também. E aqui eu deixo aqui algumas interrogações para que a gente possa complementar, vamos assim dizer, a interrogação de Pedro. Eu, em relação aos outros no perdão. Quantas vezes eu tenho que perdoar os outros quando o outro me ofendeu? Bom, Jesus respondeu, sempre. O que é que eu tenho que perdoar nos outros? Eu devo colocar o limite para o perdão que eu devo dar aos outros? Os outros em relação a mim no perdão. Quantas vezes os outros devem me perdoar quando eu os ofender? Quando eu os ofender? O que eles devem me perdoar? Os outros devem colocar o limite para o perdão que eles devem me dar? A primeira pergunta parece que a gente poderia querer colocar limites. Aí aquela regrinha de ouro no Evangelho é: faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Quando alguém vem conversar comigo e fala assim, e vem com o coração dilacerado, magoado, chateada, dizendo, ai padre, olha, aconteceu, a pessoa fez isso comigo, eu não sei, eu não consigo perdoar. Aí eu falo para a pessoa, sempre isso. Se você estivesse no lugar da pessoa, você gostaria de receber o perdão? Sim. Então, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Claro que não é tão fácil. Se fosse fácil, você não estaria aqui.
Por isso você vai precisar muito da graça de Deus. E outra coisa, perdão não é esquecimento. A gente, por exemplo, não esquece. Eu, por exemplo, tenho uma cicatriz aqui no meu joelho, que é de uma bicicleta que eu, na Banguela, lá na descida, estrada de terra lá, morava no sítio, perdi o freio, não fez a curva, foi direto. E aí me arrebentei tudo, né? Aí ficou uma cicatriz aqui. Eu esqueço esse acidente? Não esqueço. Tanto que a cicatriz mostra até, né, o que aconteceu. Por exemplo, algumas coisas, situações até que já aconteceram na minha vida, tanto que me ofenderam e tal, eu não esqueço. Não esqueço. Mas eu não sinto raiva toda vez que eu lembro. Quando vem, eu não sinto raiva, né? Mas eu não fico lembrando direto e fico com aquela raiva, não. Eu teria que estar com Alzheimer ou dar uma amnésia para não lembrar mais, né? Então perdoar não é sinônimo de que eu não lembro mais. Não. É toda vez que eu lembrar, eu não sinto mais aquela raiva. Eu já perdoei, então eu não sinto mais a raiva. Tá? Ou seja, eu não fico querendo a vingança. Eu e a oração do Pai Nosso. No Pai Nosso nós rezamos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isto quer dizer que o perdão dado é o perdão recebido. Perdão dado é o perdão recebido. E dentro do conteúdo dessa oração, o que acontecerá comigo diante de Deus se eu não perdoar o irmão? Tem uma outra passagem que diz que a mesma medida que nós usarmos para os nossos irmãos, Deus usará contra nós também. Portanto, a oração do Pai Nosso é uma oração comprometedora, porque nós rezamos dizendo para o Pai nos perdoar como nós perdoamos os outros. Tanto é que tem um Pai Nosso aí que o pessoal canta, que é errado, é antilitúrgico. Pai, me perdoe de um modo maior, né? Jesus nunca falou isso, né? Para perdoar de um modo maior, né? A pessoa que inventou esse Pai Nosso aí está querendo se safar do compromisso, né? Que o Senhor possa nos perdoar de um modo maior que nós perdoamos. Não, Jesus nunca falou isso. Jesus falou: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, o critério para Deus nos perdoar é a nossa relação de perdão uns com os outros. É comprometedor esse Pai Nosso? Nós rezamos todos os dias o Pai Nosso? Sim, todos os dias. E mal, se a gente reza no piloto automático, mal sabe que a gente está... É como se a gente estivesse assinando... Já viram aqueles contratos que o pessoal faz um contrato com aquelas letras miudinhas? Ou então na internet a gente tem que aceitar, né? Aceito, né? A gente põe lá o aceito, a gente aceita tudo lá, né? Nem leu, mas aceita. Já aconteceu isso com você? Tem que aceitar, senão não dá para você comprar o negócio lá. Mas você não leu, não é isso? Porque é um negócio grande, enorme, né? No Pai Nosso, no piloto automático é a mesma coisa, né? Tá assinando ali, sem se comprometer. O homem não se movimenta pelos pés. Santo Agostinho vai dizer isso. O homem não se movimenta pelos pés, mas pelos afetos. Olha que bonito. Até os próprios pés ele move por afetos. O afeto nos move a perdoarmos o outro. Perdoar não muda o passado, mas engrandece o presente e enche de alegria e esperança o futuro. Hoje, o tema nosso é o amor verdadeiro, ama mais do que amado, porque está carregado de perdão. Quem perdoa, muito ama. Quem perdoa, muito ama, porque o perdão e o amor, eles estão ali. Por que é tão difícil servir e amar quem está mais próximo de nós? Como podemos melhorar? Dentro de casa. Como é difícil a gente... É mais fácil amar quem está bem longe da gente. A gente encontra, ai que saudade, não é? Agora no dia a dia, ali é mais desafiador.
Mais fácil a gente amar quem está longe do que quem está ali no dia a dia. Porque ali no dia a dia, nós vamos ser desafiados pelos nossos sentimentos, pelos nossos afetos. Querer bem a pessoa com aquela rotina de todos os problemas que ela apresenta, e nós também a ela. Inúmeras são as definições de amor no dicionário, não é? O dicionário fala de amor em relação ao carinho, afeto, o querer bem o outro, mas é no dia a dia que o amor é colocado à prova. É no dia a dia que o amor é colocado ali e pode haver frustrações na família, não é? Como uma vez uma mulher falou assim para mim: padre, eu não casei com esse homem que é hoje, casei com outro, no sentido de comportamento, não é? Hoje ele já se definhou para bebida ou para tantas outras coisas, está agressivo, ele nunca foi assim, agora é assim, ou seja, eu não casei com este homem. São situações que podem acontecer. E é no dia a dia que a gente vai vendo tudo isso. Mas o que é o verdadeiro amor, afinal? Uma pessoa se casa para ser feliz ou se casa para fazer o outro feliz? E aí? A pessoa se casa para ser feliz ou para fazer o outro feliz? Eu diria os dois. Óbvio, é os dois, né? Os dois. Mas não só um. Ninguém casa só para fazer o outro feliz. E ninguém casa só para ser feliz. Casa para ser feliz e para fazer o outro feliz. Para fazer o outro feliz e, consequentemente, se torna feliz. Essas duas relações. Quando é só uma coisa, se torna algo muito enfadonho. Se a pessoa casa só para ser feliz e não está nem aí com o outro, se torna muito cruel em relação para o outro. E se casa só para fazer o outro feliz, a vontade do outro e tudo mais, para o outro feliz, e você não, também se torna cruel, ruim também. Então essas duas relações. O amor não é egoísta. E quem ama é desprendido de si, não espera nada em troca, pelo menos não deveria. E como o Pai nos amou gratuitamente, também devemos retribuir com essa mesma medida até o fim. Olha a questão do perdão hoje. Porém, colocar em prática esse amor não é fácil, gente, no dia a dia. O problema é quando nós nos acostumamos a amar pouco, ou quase nada, e vai empurrando com a barriga. Quando nós vamos acostumando a amar pouco, nós vamos nos tornando mais duros, insensíveis e até muitas vezes cruéis, conosco mesmo e com o outro. Às vezes somos surpreendidos por situações cotidianas que nos irritam. A voz dele irrita, a voz dela irrita. Parece que aquilo que era suportável passa a ser irritante, insuportável. Foge do controle, porque você já não consegue mais controlar as suas emoções. E aí vem as agressividades. Há momentos em que quem mais amamos nos fere muito e vice-versa, com palavras, com atitudes, traições. Precisamos romper esse ciclo vicioso. Não alimentemos a ira interior, diz São Paulo na carta aos Romanos, não te deixe vencer pelo mal. O problema é que a gente quer consertar depois que a coisa está crônica, ou seja, há muito tempo. Já é crônico, já há 20 anos já estão assim. Precisamos alargar o coração, dilatar o coração e não deixar passar um dia sequer sem fazer as pazes com a família, dizia o Papa Francisco. É isso que a palavra de Deus nos convida. Na carta aos Efésios, São Paulo vai dizer: se vos irardes, não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Ou seja, não leve para o dia seguinte.
Não precisamos realizar grandes feitos, grandes coisas, mas ter um coração disposto a recomeçar com pequenos e sinceros gestos de amor. Perdoar aqui, uma nova chance, uma nova oportunidade, não é dizer, tá bom, mais uma chance. Não é isso. É vamos construir juntos um novo cenário, um novo momento. Caminharmos de modo diferente juntos. Você quer perdão? Você vai precisar colaborar. E eu também quero colaborar. Mas juntos. Porque só um lado fazer e o outro não dá certo. Ambos. Precisa alargar o coração, mas também precisa ter paciência. Porque se eu tenho abertura, às vezes o outro não tem abertura. E aí precisa ter a paciência, a oração, dobrar o joelho e rezar muito. Com a força da oração. Força da oração. Hoje é dia de Santa Joana Francisca de Chantal. Ela rezou muito pela sua família, né? O esposo faleceu. Ela, inclusive, depois conheceu São Francisco de Sales, né, o bispo. Gozado que um santo sempre atrai o outro santo, né? Um santo faz outro santo. Assim como também um diabinho, né, um pecador também leva o outro à perdição. Aquelas amizades, né? E ele, depois ela viúva, ela teve toda uma experiência de espiritualidade mesmo, né? Aliás, ela era muito católica, ela tinha um amor pela Eucaristia desde pequenininha. Uma vez um crente, um evangélico, naquela época não falava assim, eram os calvinistas, né? Os calvinistas. Uma vez o calvinista falou, vocês estão adorando aí um pedaço de pão? Ela disse, 5 anos de idade ela tinha, e ela disse assim, você falando isso, você está chamando Jesus de mentiroso. 5 anos de idade. Porque se Jesus disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, e se você não acredita, você está chamando ele de mentiroso. Então aquilo que ele disse é mentira. Então, 5 anos de idade a menina tinha, e disse isso para aquele calvinista. Olha só, né? Que toda uma vida de caridade. Não foi fácil a vida dela. A vida dos santos não é fácil. Quem casa, tem gente que fala assim, nossa, parece que eu vou... teve um casal que eu fiz o casamento deles, eles já moravam juntos há muitos anos, já tinha filho grande e tal, eu fiz o casamento deles, eles falaram assim para mim depois, padre, parece que depois que eu casei, aí que os problemas parece que aumentaram. Eu falo assim, mas quem é de Deus é assim mesmo. Quem é de Deus é assim mesmo. Você acha que o diabo vai tentar, quem já é dele, quem é do mundão, quem é dele, ele não vai tentar. Ele vai tentar quem está mais perto de Deus, no caminho de Deus. É esses que são mais tentados, é esses que vão ser mais, digamos, chacoalhados. Aí eles falam, então, puxa, então, agora que vocês têm que realmente viver muito mais ainda. Só que, claro, Deus vai, com certeza, abençoar muito mais vocês nesse momento. Precisamos alargar o coração, sim. Depois de tantos meses de isolamento, desde o ano passado, tantas situações que também a pandemia nos ensinou, muitas vezes de termos passados por conflitos. Quantas pessoas vieram aqui falar comigo dizendo assim, padre, meu casamento está numa crise profunda, porque meu marido está trabalhando em casa e eu também, e a briga aumentou. Os conflitos aumentaram. Porque antes ele saía de manhã, eu também saía, a gente só se via à noite. Agora o dia inteiro juntos, os conflitos vieram, aumentaram. De repente, o casamento estava sendo empurrado com a barriga. O relacionamento ainda não era profundo. E esses tempos agora vêm nos impulsionar cada vez mais, a nos colocar um diante do outro, que possamos nos comprometer e guiar as nossas ações com verdadeiro amor. O amor é testado agora, nesses momentos difíceis,
E esse amor que se doa e que ama sem esperar nada em troca. Meus irmãos, minhas irmãs, façamos o compromisso de encarar o Evangelho, pondo o amor em prática dia após dia, principalmente com a nossa família. Coloquemos todo o nosso coração nas atividades do cotidiano, desde as mais simples até as mais exigentes, para que vivamos intensamente cada momento inspirados pelo amor gratuito de Deus. E por fim, através do amor mútuo, consagremos as nossas famílias a Deus, pedindo à Sagrada Família, Jesus, Maria e José, a ajuda necessária, a ajuda e a perseverança na busca pela santidade. Que haja na nossa família mais perdão, mais um amor verdadeiro de entrega um pelo outro, sabendo que quando nós estivermos em momentos difíceis na família, as cruzes de cada dia, nós nos unimos à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está na tua família, Jesus está na tua casa. Acolha essa presença do Senhor. Jesus quer morar contigo. Que a tua família possa viver este amor verdadeiro que brota do coração de Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, com toda a igreja, coloquemo-nos diante de Deus, toda bondade, com o coração em prece, para que Ele nos conforte com o seu amor e digamos: Senhor da vida, atendei nossa prece. Senhor da vida, atendei nossa prece. Para que as nossas famílias sejam perseverantes. Agora melhorou. Para que nossas famílias sejam perseverantes na fé, no amor e na oração, sendo ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Rezemos ao Senhor. Senhor da vida, atendei nossa prece. Pelas famílias que se esforçam por ter em casa um ambiente de diálogo, de encontro e de perdão, rezemos ao Senhor. Senhor da vida, atendei nossa prece. Para que os filhos aprendam em nossas casas a viver os valores do Evangelho, mantendo acesa a chama do amor, rezemos ao Senhor. Senhor da vida, atendei nossa prece. Para que jamais desprezemos os valores da vida familiar, construído a partir do Evangelho, e abramos o coração para que sejamos misericordiosos em nossas famílias, rezemos ao Senhor. Senhor da vida, atendei nossa prece. Por todos os jovens que se decidem pela vida matrimonial, para que descubram a nobreza e a grandeza do sacramento do matrimônio, que é entrega, doação e caminho de santidade. Rezemos ao Senhor. Senhor da vida, atendei nossa prece. Celebramos hoje em ação de graças pelo aniversário da Matildes. Que Deus derrame copiosas bênçãos, saúde e graça a você, Matildes. E também rezemos pelos falecidos, pelas pessoas queridas da nossa família, as pessoas que nós conhecemos, para que Deus possa acolhê-las no céu, na sua bondade, na sua infinita misericórdia. Ó Deus, acolhi os pedidos que vos apresentamos cheios de fé por Cristo nosso Senhor. Amém.
Trazemos a mesa santa, o fruto de nossas mãos. Uma transforma, outra planta e alimentam mil irmãos. O trabalho, quem diria, era a missão de José, que sustentava Maria e Jesus em Nazaré, que sustentava Maria e Jesus em Nazaré. Trazemos também o vinho, que inundação de alegria, pois Deus nos quer com carinho, bem felizes noite e dia, com gestos mil, com sorrisos, como gotinhas de luz. José fez o paraíso no lar da mãe de Jesus. José fez o paraíso no lar da mãe de Jesus. Oferta por luz na festa, gotas de nosso suor, pois nossa missa é uma festa da partilha e do amor, para que fosse levada ao mundo esta luz da fé. Quanta maneira banhada no suor de São José, quanta maneira banhada no suor de São José. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de todas as. Senhor nosso Deus, nós vos oferecemos este sacrifício de reconciliação e vos pedimos que firmeis as nossas famílias na graça e na paz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Negre e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus da Igreja, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Joana Francisca de Chantal e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Como família de Deus, família na fé, rezemos com muita confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a vossa paz, dá-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Isso. Podem sentar. Algumas orientações para a Santa Missa, para receber a Santa Comunhão, a Eucaristia. Acredito eu que pode acontecer que alguma pessoa às vezes não costuma vir na igreja, e às vezes, acredito eu que não seja por maldade, mas é mais por falta de conhecimento, de informação. Então, aconteceu ontem, a pessoa, eu não cheguei a ver, a pessoa tem que comungar na frente do ministro, do padre, né? Mas às vezes tem gente que até morde, assim, coloca na boca, morde um pedaço assim, a gente não vê, esconde assim um pedacinho, e a pessoa foi e levou para a criança e deu para a criança também. E é claro que a pessoa não é por maldade, ela achava que podia fazer isso. Então, a gente precisa orientar, né? Que não é a Santa Eucaristia, é o corpo do Senhor Jesus, não pode. Quem ainda não fez receber a Eucaristia. Tem coisas até piores, né? Tem más intenções aí que a gente precisa tomar muito cuidado. A pessoa quer levar para casa, sabe lá para onde, não é? O que vai fazer? Numa paróquia, o padre me contou que a pessoa levou e a ministra não percebeu, mas alguém no banco percebeu que ela colocou na bolsa dela a Eucaristia. E essa pessoa já avisou logo já o pessoal, os ministros, e aí o ministro foi atrás da pessoa e ela disse, não trouxe, não, mas fulano viu a senhora colocar. E assim insistiu um pouco, aí ela contou. Aí ela disse o seguinte, é que minha cachorrinha está doente, eu quero dar para minha cachorrinha. Então assim, às vezes a pessoa nem participa da igreja, ela foi lá no 7º dia de alguém, e tem gente que assim, viu que todo mundo levantou para receber, eu acho que eu também posso, acho que eu tenho que levantar aí também, né? Às vezes por falta de... Então não é uma questão de ficar bravo, nem condenar ninguém, é uma questão de instruir, não é? Avisar a pessoa, né? Que se você não fez a primeira comunhão, se você está num estado de alguma situação na tua vida que te impede de receber a Eucaristia, procure o sacerdote,
procure fazer uma boa confissão também, tá bom? Mas é isso, comungar na frente do padre, do ministro, não é? Tá bom? Porque tem gente que leva para o banco, não, tem que comungar na frente. Tenhamos esse cuidado, e se vocês perceberem, né, alguém às vezes senta tal, é importante vocês depois até conversar com a pessoa ou nos avisar, para que a gente possa estar atento, né? Já teve gente que foi lá atrás e ficou segurando, ficou com ela na mão, né? Aí, lá no fundo. Então, tem que ficar bastante atento, tá? Não é que a gente, por exemplo, se a pessoa está com problema de embriaguez e negar, não é que a gente está negando, é que a pessoa não está em condições, não é? De receber, por conta que ela pode, inclusive uma pessoa que tem um problema que não está na sua razão, por exemplo, aí não pode, né? Também dar a comunhão. Uma vez a pessoa insistiu, falou, e a gente falou para que não dava, porque a filha era uma especial, né? E quando foi dado para ela, a menina pegou e jogou no chão, né? Quer dizer, ela não tinha a razão, né, suficiente para isso, então não pode. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nessa comunhão de amor. Quem come deste pão viverá para sempre. Só tu tens palavras de vida eterna. Para onde ir? Longe de ti, tu nos atraístes, ó Senhor, eis-nos aqui. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão. Cada vez que bebemos deste vinho, o teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor. Cada vez que comemos deste pão, o teu corpo nos renova nesta comunhão
nesta comunhão de amor. Oremos. Alimentados com o pão celeste, concedei-nos, Pai de bondade, imitar a família do vosso Filho, para que, após os sofrimentos desta terra, gozemos no céu o seu convívio eterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento vamos fazer a consagração, na realidade a oração pelas nossas famílias. Aproveito para agradecer o gesto que ontem eu pedi para vocês, e pode, aqueles que não trouxeram, fica valendo até o domingo, né? Até o próximo domingo, que é o arroz e o óleo, não é isso? Para que a gente possa ajudar as famílias que estão passando necessidade. São muitas famílias que recebem aqui, né? Em média, quantas famílias? Por causa da falta dos alimentos, né? Entendi. O nosso auxílio e proteção está no nome do Senhor. Senhor, nós vos louvamos pela nossa família e agradecemos a vossa presença em nosso lar. Iluminai-nos para que sejamos capazes de assumir nosso compromisso de fé na igreja e participar da vida de nossa comunidade, aqui na paróquia São José Operário. Ensinai-nos a viver a vossa palavra cotidianamente e o vosso mandamento do amor, a exemplo da família de Nazaré. Concedei-nos a capacidade de compreendermos nossas diferenças, acolher, perdoar, aceitar, para nos ajudarmos mutuamente, perdoar nossos erros e viver em harmonia. Dai-nos saúde, Senhor, trabalho e um lar onde possamos viver felizes. Ensinai-nos a partilhar o que temos com os mais necessitados e empobrecidos e dai-nos a graça de aceitar com fé e serenidade a doença e a morte quando se aproximarem de nossa família. Ajudai-nos a respeitar e incentivar a vocação de nossos filhos quando quiserdes chamar ao vosso serviço. Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo, para que o amor se fortifique e nos una cada vez mais. Permanecei em nossa família, Senhor,
e abençoai nosso lar hoje e sempre. Amém. Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém, amém. Abençoa, Senhor, a minha. Viva a Sagrada Família! Viva as nossas famílias! Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Rezemos uma Ave Maria na intenção de nossas famílias, especialmente da Dona Matildes, que hoje faz seu aniversário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Os parabéns, vamos cantar, Tiago? Parabéns pra você. Que Jesus abençoe e Maria também, que te encha de paz, hoje e sempre. Amém. Amém. Parabéns. Podem sentar. E aí eu chamo. Hoje nós temos aí o testemunho da família. Pode vir aí o Tiago, Stephanie, Pedro. Ai, cadê isso, por favor? Está vindo ali. Boa noite a todos. Eu sou a Fátima do Júlio. Eu sou o Júlio da Fátima. Eu sou o Tiago da Stephanie. Eu sou a Stephanie do Tiago. E esse é o nosso filho, Pedro. Nós fomos convidados hoje para dar o testemunho. E assim, desde que eu recebi o convite, eu procurei analisar o que eu estaria passando aqui para vocês. Porque eu já me sinto muito agraciada. Agraciada pelos filhos que eu tenho, que foi dado por Deus a nós. Mas eu também não podia deixar de lembrar um pouquinho lá atrás a importância da vida familiar. O quanto isso foi importante na minha vida, na vida do meu marido, para a gente poder chegar até aqui. Eu sou filha de uma mãe que foram 6 filhas, ela teve 6 filhas e teve que superar tudo isso sozinha, com a ajuda dos meus avós. Eu falo sozinha, mas volto um pouquinho atrás, porque eu sempre vi a minha mãe em oração. Eu conheci, a primeira imagem que eu tenho de Nossa Senhora foi através da minha mãe rezando.
E durante os 31 dias do mês de maio, ela, por ser mariana, eu falo roxa, ela reza os 31 dias. E foi o primeiro contato que eu tive com Nossa Senhora, foi através da minha mãe, nos levando para a novena. E ali eu sei que foi onde ela foi se fortalecendo para criar 6 filhas, com a ajuda dos meus avós. E lógico que não foi fácil para ela, por ela ter sido uma filha adotada. Ela não teve o prazer de conhecer os pais, foi adotado pelos meus avós, pelos quais assim, eu tenho uma profunda gratidão e uma referência de pai foi o meu avô, né? Então, por que eu trago tudo isso? Porque é importante a gente saber as nossas origens, é importante a gente valorizar a fé que é o nosso alicerce. E tudo começou com a minha mãe. E lógico que tive uma juventude, eu e o Júlio, tivemos uma juventude onde fomos um pouco antecipado, né? Fomos pais muito cedo, com 18 anos, e ele com 20 anos de idade, nasceu o Tiago, né? E eu acho que foi o nosso maior suporte, foi de novo a família. Aquela mesma família que apoiou a minha mãe lá atrás, eu tinha agora o apoio das minhas irmãs, da minha mãe, da minha sogra e do meu sogro. Então eu tenho uma referência muito boa familiar, graças a Deus. E só que isso foi deixando com que a gente, o fato da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, serem pessoas de muita fé, foi nos acomodando um pouquinho. Tanto que todas as vezes que surgia um problema, eu falava: mãe, reza por mim. Mãe, reza por mim. Eu achava ela tão forte que às vezes eu esquecia eu mesma de fazer as minhas orações, né? E mais uma vez, ali sempre ajudando através das orações. Aí os filhos foram crescendo, graças a Deus, e começaram a vir para a igreja. Eu falo que a São José Operário é uma extensão da minha casa, é o quintal da minha casa, porque foi aqui onde eles aprenderam, cresceram, fizeram o catecismo, logo depois foram se aprofundando aqui com os serviços da igreja. E o fato da gente estar acomodado, a gente começou a ser despertado por eles. Eu falo assim que nós fomos evangelizados pelos nossos filhos. Lógico que eu tinha um alicerce familiar. A estrutura eu já tinha, porque a minha mãe, meu sogro e minha sogra sempre nos ensinou. Só que fomos acomodando, só que aí veio os filhos. E sempre vendo eles vindo para a missa, sempre se dedicando, isso começou a nos incomodar. Incomodar no sentido positivo. Para que tipo de referência a gente precisa ser para os nossos filhos? E tinha uma coisa que era muito, uma coisa que tanto eu quanto o Júlio, ele pode confirmar depois, que veio só despertar isso na gente depois que nós fizemos o ECC. Porque assim, nós sempre fomos bons pais. Eu posso me julgar uma boa mãe. Sempre busquei os princípios, sempre eduquei os meus filhos, sempre procurei que eles respeitassem a todos também para ser respeitados. E nós somos sempre bons pais. Só que a gente também esquecia de ser uma boa esposa e um bom marido. A gente vivia para os nossos filhos. E o ECC nos trouxe essa realidade. O quanto que nós precisávamos investir em nós dois, para que também eles pudessem ter essa referência, né? E eu me lembro, numa parte do ECC, onde nós tivemos que ficar sós, ali para conversar, para desabafar. E eu acho que durante 24, agora nós vamos fazer 25 anos, mas eu nunca tive um momento de tamanha intimidade quanto aquele tempinho que nós tivemos ali no ECC. Foram 15 minutos, mas foram 15 minutos de profunda unção. Aquele momento eu realmente conheci o Júlio, e acredito que o Júlio também me conheceu um pouco mais. E eu me recordo que ele falava assim: Fá, mas que Nossa Senhora é essa que você conhece? Eu não tenho essa intimidade com Nossa Senhora da forma que você tem, que você reza. Eu falei: então, foi a Nossa Senhora que manteve o nosso casamento até aqui. Porque Nossa Senhora sempre esteve presente em nossas vidas. Nossa Senhora estava presente desde a primeira apresentação que eu tive através da minha mãe, e depois outras pessoas foram surgindo também, e vendo essa confirmação.
Então, naquele momento do ECC, eu percebi o como a gente não se conhecia. E ali foi um divisor de águas, foi maravilhoso a gente ter participado. O quanto importante a gente tem que valorizar a família, a estrutura familiar, mas também temos que valorizar o nosso casamento, que às vezes, preocupado apenas com a educação dos filhos, a gente acaba esquecendo de investir no marido e mulher. E chegando em casa no último dia, foi impressionante isso, porque nós chegamos, o Tiago e o Pedro, e mais duas afilhadas minha, a Fernanda e a Rafa, estavam em casa, montaram uma mesa com bexigas para nos receber não somente como pai e mãe, mas também como casal. Isso tem mudado muito nossos hábitos em casa. É que assim, a gente fala nesse tempo aqui, eu estou tentando resumir, e para quem me conhece sabe que é muito difícil, eu precisaria pelo menos umas 2 horas, mas essa questão que eu falei no início, da estrutura familiar, foi muito importante para que nós estivéssemos hoje aqui. E os meus filhos, os nossos filhos, assim, maravilhoso eles fazer esse resgate dos pais, que nós fomos resgatados por eles, sempre em oração. A gente não entendia o porquê que eles estavam aqui, e a gente começou a vir, e a gente simplesmente se apaixonou, e nós mudamos os nossos hábitos em casa. Hoje eu posso dizer que nós somos uma família igual Jesus, Maria e José. Eu posso falar que a gente serve ao Senhor. Eu sou coordenadora dos Coroinhas, também sou coordenadora do movimento da Mãe Rainha. O Júlio trabalha na Pastoral da Saúde. O Tiago e a Stephanie, minha filha, já tem 20 dias, porque até então, 6 anos de namoro, eu falava que era nora, mas a partir do momento que casou, é filha. Então, faz parte do Ministério de Música, o Pedro acólito, e do Ministério de Música. Então, me sinto muito agraciada por isso. E eu devo tudo a isso, a fé, a estrutura que nós tivemos. Todas as vezes que a minha mãe rezava, todas as vezes que o meu sogro, a minha sogra também rezava, nos trouxeram até aqui. Então eu agradeço a cada um de vocês também, da São José Operário. O padre está sempre ali conosco, sempre puxando a orelha quando necessário. O último puxão de orelha foi um pedido de casamento que ele nos fez, né? Porque embora nós tenhamos 25 anos de companheirismo, ainda não recebemos sacramento do casamento. Mas segundo o padre, ele já nos pediu em casamento. Então, estamos nesse processo. Então, tudo isso, quando você vive a fé, você começa a sentir falta, você começa a buscar, você começa a se aprofundar. E eu quero cada vez mais estar em comunhão com Cristo. E eu me alegro e desejo que todas as famílias sintam o mesmo prazer que nós temos de ver os nossos filhos no caminho do bem. E a minha sogra sempre fazia uma oração, que é a oração que eu procuro sempre fazer para os meus filhos. Ela falava: eu te abençoo e te peço para que Deus te livre do mal, do perigo e de todas as tentações, e que te faça bom filho para Deus e para o mundo. É a oração que eu faço para os meus filhos, todos os dias. E tenho certeza que minhas preces foram ouvidas, porque estão aqui e são bons filhos para Deus e para o mundo. Amém. Bom, eu vou contemplar a fala da minha esposa, né? Mas eu só tenho a agradecer pelas bênçãos que Deus derramou pela nossa família, a nossa paróquia também, a nossa comunidade São José Operário, a nossa família, os meus filhos, né? E a gente está na caminhada e a gente sempre agradece a Deus pelas nossas conquistas, nossa caminhada. É que eu tenho a agradecer. Agora é o outro testemunho da outra família nova que se gerou aqui, né? Há menos de 3 semanas, mais ou menos, né? É o casal cheirando a bem casado, né? É o que eu brinco, né? O bebê cheira a leite, né? O casal recém-casado é cheiro de bem casado ainda. Mas minha mãe dizia que ela aprendeu, depois do ECC, a se tornar, né? A pensar como marido, esposo e marido, né? Mas eu digo para ela e digo para todos vocês que eles sempre foram exemplos. Hoje eu tenho a graça de ser um marido dedicado, paciente, né? Só na hora da missa que apressa, né? Mas eu tenho a graça de ter a minha esposa, ter a minha família também agora.
E isso tudo foi exemplo de vocês. Os filhos são sempre reflexo dos pais. Então, se hoje estamos aqui, eu casado, servindo na música, meu irmão ainda definindo a vida dele, se Deus quiser casar também, dá um sobrinho para mim, mas também está aqui no altar, está na música. Isso é reflexo de um bom exemplo de pais, um bom exemplo também dos nossos avós, do meu sogro e da minha sogra, que me ensinaram muito nesse momento, desses 6 anos de namoro que eu tive com a Stephanie. Pude aprender muito mais com eles também. Então isso tudo é graça. E novas famílias são assim. Elas vão ser sempre reflexos da família que nos trouxe. São nossas origens. É isso que minha mãe disse e eu venho assinar embaixo, venho ratificar tudo embaixo porque é verdade. A gente tem que valorizar nossa família, nossa origem, e é só assim que a família cristã vai progredindo, vai evoluindo. Agora você agradece. Bom, eu também ratifico tudo que eles falaram, né? Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é muito bom estar em família, sempre servindo, todos vindo junto para a missa. Isso é uma graça muito grande na minha vida. E eu acredito que isso também inspire muitas outras famílias a se unirem, né, em oração. Muitas vezes nós nos juntamos para rezar o terço, fazer novena. E esses momentos são muito proveitosos para cada um de nós, né? Então, é com muito prazer que eu digo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai falar, Pedro? É o que eles falaram, né? Eles sempre foram exemplos para mim, né? Minha mãe e meu pai. Mesmo quando eu não queria vir na missa, assim, bem pequeno, assim, queria ir para casa, não, vamos para missa. Tanto que foi uma missa que eu decidi virar a coroinha e virar servo do altar. E agradeço muito a meu pai e minha mãe pelas orações. Eu sempre estou rezando por vocês. E vocês são um exemplo para mim de oração, de vida. E é isso. E meu irmão e a Stephanie também são exemplos, tá? Mas aqui meu pai e minha mãe, né, é mais importante. Então, vocês são exemplos. É isso aí, vocês são exemplos. Parabéns. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa música resume vocês, né? Ou seja, minha casa, minha família, é a extensão da comunidade. E a comunidade é a nossa família também. E assim deve ser. E que vocês possam ser perseverantes. Que possam dar também, por que não, né? Rezar para que se tem uma vocação matrimonial dada, pode ser uma vocação sacerdotal. Vamos rezar, né? E aqui, matrimonial pode ser uma meia dúzia de filhos, aí não tem problema não. Que Deus abençoe. Tá? Eu fiz o casamento dos filhos, do casal, do filho, da filha. E agora eu faço, a minha honra será de fazer do casal, de vocês. Vamos receber a bênção. Amanhã tem mais. Amanhã, às 8 horas da noite, nós vamos, e depois no sábado será às 6 da tarde, tá? Então amanhã vamos trazer alguém da sua família, de casa, não sei, sexta-feira à noite, acredito que dê para trazer. Se não for possível, pelo menos no sábado trazer, se a gente conseguir trazer mais a família inteira aqui, pelo menos no sábado, que aí já acredito que seja o último dia, né, para a gente poder celebrar juntos aí, coroar essa semana da família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que os santos anjos e arcanjos defendam
vossas famílias em todas as horas e façam com que a paz e a harmonia orientem vossas ações. Que os santos e mártires hoje, Santa Joana Francisca Chantal, intercedam junto a Deus pelas graças particulares que vossas famílias necessitam. Que a Santíssima Trindade vos impulsione a amar sem esperar nada em troca, solicitando as relações entre todos os membros da família, testemunhando a igreja doméstica. Por intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na alegria do amor em família, dediquem suas vidas a Deus. Uma boa noite, bom descanso, fiquem em paz e o Senhor vos acompanhe. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe o casal